Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à quarta videoaula do nosso curso Educação do Espírito. Hoje nós vamos conhecer Pestalozzi, seu ideal de educação moral e o educador rival, o nosso Allan Kardec. Vamos iniciar por Johann Heinrich Pestalozzi. Traduzindo para o português, João Henrique Pestalozzi, que viveu entre os séculos XVIII e XIX. Ele veio a reencarnar no ano de 1746, na Suíça, tendo desencarnado em 1827. Vamos então agora conhecer um pouco da vida e obra de Pestalozzi, que tinha um pai ligado à medicina. Seu pai era cirurgião de origem italiana, que veio a desencarnar quando Pestalozzi era pequeno, e a sua família chegou a conhecer a miséria. Pestalozzi, logo cedo, teve que se desdobrar em ajudar a mãe e os irmãos para a sobrevivência da família. E como ele mesmo lembrava depois nos seus escritos, nos seus depoimentos, ele sabia muito bem o que era a pobreza e o que era a miséria que ele viveu ao longo da sua infância e adolescência. Sua mãe lutou muito para a sobrevivência de todos, conseguiu colocar Pestalozzi na escola e ele conseguiu ter a formação que hoje, comparando aqui com o nosso Brasil, seria aquela formação do ensino médio. Pestalozzi nunca frequentou uma universidade. Com ideais bem profundos sobre o ser humano, uma sociedade renovada e influenciado pelos pensadores iluministas franceses, esses mesmos que lutaram contra o absolutismo monárquico, que lutaram contra os reis Luís XIV e Luís XV na França e escreveram, entre eles Voltaire, Diderot, Condorcet, Rousseau. Pestalozzi também tinha esse mesmo ideal e almejava uma transformação da Suíça, que na época era uma confederação que reunia os cantões ou estados, que possuíam a sua autonomia, mas tinham um tratado de trabalhar em conjunto e, portanto, tinham um governo central, que era dominado pelos nobres e pelos burgueses ricos. Pestalozzi, então, vai se juntar à chamada Sociedade Helvética, que vai conseguir depois fazer com que a Suíça estabelecesse uma república, nos mesmos moldes que aconteceu na França com a Revolução de 1789. Mas Rousseau mudou o seu pensamento, a sua ação, quando leu o livro Emílio, de Jean-Jacques Rousseau, seu contemporâneo, também suíço, mas radicado na França. E Emílio, ou Da Educação, foi um livro que mexeu com o pensamento europeu e as ações que se faziam sobre a educação. Rousseau lançou a teoria do naturalismo, dizendo que a criança, em princípio, é sempre boa, mas a sociedade humana é que a corrompe. Bem, Pestalozzi ficou entusiasmado com essas ideias de Rousseau e, após o seu casamento com Anna Schultes, que recebeu o dote do pai, como era de praxe naquela época, ele e a esposa compraram uma fazenda, a fazenda Neuhof, que significa fazenda nova. E ali então eles albergaram as crianças que pediam esmolas, as crianças que faziam trabalhos para obter algum tipo de renda e auxiliar as suas famílias.
A ideia dos dois é que a fazenda Neuhof fosse uma fazenda escola, onde as crianças eram aprendizes e fariam, né, gerar a renda da própria fazenda. Entretanto, Pestalozzi era muito idealista e não era um bom administrador. E a fazenda que eles adquiriram não tinha terra muito fértil. E isso levou uma série de problemas para a manutenção do projeto, até que Pestalozzi não pôde mais pagar as dívidas e com isso teve a fazenda penhorada. Sua esposa Anna Schultz, muito adoentada por todo o esforço realizado, teve que voltar para a casa dos pais para uma temporada de refazimento. Pestalozzi, então, continuou com os seus ideais da sociedade helvética e começou a escrever sobre educação como o caminho para renovar a sociedade suíça e a sociedade humana de uma forma geral, lançando então as bases de um projeto de educação moral. Pestalozzi era espiritualista, ele acreditava na existência da alma, por parte da sua família ele tinha uma descendência protestante, mas ele mesmo nunca se dedicou nem à igreja protestante, que aqui no Brasil é conhecida como igreja evangélica, e nem à igreja católica. Ele sempre se afirmou simplesmente um cristão, alguém que procurava seguir os ensinos de Jesus, e nada mais do que isso. Foram 20 anos de muito jornalismo, muito trabalho na imprensa, depois ligado ao novo governo suíço, e ele passou a ser o redator-chefe do jornal Folha Helvética, que era um órgão do governo, do novo governo, o governo republicano da Suíça, e aí adentramos ao período das guerras napoleônicas. E Napoleão Bonaparte, na tentativa de apoiar o novo governo suíço, invade a Suíça, porque havia uma contra-reforma em andamento. As guerras napoleônicas na Suíça ocasionaram a tragédia de Stans. Stans é uma cidade lá da Suíça, e onde houveram vários combates e muitas famílias acabaram sendo destroçadas e muitas crianças ficaram órfãs, e a comunidade de Stans e da região acabou amargando muita dor, muito sofrimento e a miséria. Foi quando então o novo governo suíço decidiu que o homem que deveria ir para essa região era Pestalozzi. Ele falava tanto em educação, batalhava tanto, e o governo financiou a reforma de um convento das freiras católicas ursulinas para transformar esse convento num orfanato. E lá foi Pestalozzi, e nós vamos ter então a experiência do orfanato de Stans. Experiência que durou 6 meses, porque, infelizmente, o governo retirou a verba, porque os esforços de guerra mostravam a necessidade de transformar aquele prédio, não numa escola, mas num hospital de guerra. Foi quando, então, Pestalozzi, muito magoado com seus pares do governo suíço, ele, então, abre mão de fazer parte do governo, não retorna mais para Zurique e dali de Stans ele vai a convite para a cidade de Burgdorf. Em Burgdorf ele se torna professor, mas depois ele vai se tornar também diretor de uma escola que ele mesmo monta com vários amigos, que é o Instituto de Burgdorf. Nós estamos aqui falando dos anos 1800. E ele já era famoso porque, além de toda a sua atuação dentro da imprensa, ele já havia lançado vários livros, entre eles um de muito sucesso,
que é o romance pedagógico Leonardo e Gertrude. E em 1801 ele vai lançar um outro romance pedagógico, Como Gertrude Ensina Seus Filhos. E ali nós encontramos todo o ideal educacional de Pestalozzi. Burgdorf esteve com Pestalozzi durante 3 anos. E em 1804, também a convite do município de Yverdon, eles vão para lá, ocupam um castelo medieval que havia sido construído em 1270, bem no centro da cidade, e ali então ele transfere suas atividades e inaugura o Instituto de Yverdon, que ele vai dirigir durante 20 anos e é considerado modelo educacional para toda a Europa. Sabe quem estudou no Instituto de Yverdon? Nada mais, nada menos do que o nosso Allan Kardec. É isso mesmo. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Aguarde, porque vamos conhecer agora os princípios educacionais de Pestalozzi. Vamos lá, veja aí na tela. Primeiro, a intuição é o fundamento da instrução. Segundo, a linguagem deve estar ligada à intuição. Terceiro, a época de ensinar não é a de julgar e criticar. Quarto, em cada matéria, o ensino deve começar pelos elementos mais simples e daí continuar gradualmente de acordo com o desenvolvimento da criança, isto é, por séries psicologicamente encadeadas. Quinto, deve-se insistir bastante tempo em cada ponto da lição, a fim de que a criança adquira sobre ela o completo domínio e a livre disposição. Sexto, o ensino deve seguir a via do desenvolvimento e jamais a da exposição dogmática. Sétimo, a individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. Oitavo, o principal fim do ensino elementar não é sobrecarregar a criança de conhecimentos e talentos, mas desenvolver e intensificar as forças de sua inteligência. Nono, ao saber é preciso aliar a ação. E décimo, as relações entre mestre e aluno, sobretudo no que concerne à disciplina, devem ser fundadas no amor. Tudo isso ele empregou no Instituto de Yverdon, realizando então um grande projeto pedagógico de educação moral. Em 1814, entrou um novo aluno no Instituto, que já tinha 10 anos de funcionamento. Esse aluno se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, que vai se tornar, lá na frente da sua vida, o Allan Kardec, codificador do Espiritismo. O pequeno Rivail estudou ali no Instituto de Yverdon e recebeu 2 diplomas, ou 2 certificações. Ele sai de lá com o certificado de institutor, como se falava à época, que hoje nos equivale a ter um diploma, um certificado de professor para a educação infantil e o primeiro segmento do ensino fundamental, comparando com o sistema educacional brasileiro. E saiu também com o diploma de chefe de instituição, que comparando com o nosso sistema educacional, equivale então a ter saído como administrador escolar a nível técnico. E ele retorna então para Paris, França, no ano de 1822. E logo depois, no ano seguinte, Denisard Rivail lança sua primeira obra educacional,
que é o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método pestalozziano. Denis Arrivaio foi um dos pioneiros do método pestalozziano em solo francês. Em 1825, ele funda em Paris a Escola de Primeiro Grau, que no ano seguinte ele altera o nome para Instituição ou Instituto Rivaio, que vai funcionar então de 1826 a 1834. Nesse meio tempo, em 1828, ele participa de um concurso do governo francês e escreve a monografia Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Nesse plano, ele propõe a criação de uma escola teórica e prática de pedagogia para a formação de professores, que nessa época não existia. Também propõe um currículo escolar baseado na educação moral. Esse plano proposto para a melhoria da educação pública do professor Denis Arrivaio ganhou o primeiro prêmio do concurso, mas infelizmente o governo francês engavetou a proposta e nada foi colocado em prática. O nosso Denis Arrivaio casa com Amélie Gabrielle Baudet, eles não terão filhos, e passa também a trabalhar com o professor Levi Alvarez em cursos noturnos, porque durante o dia ele passa a trabalhar no ramo da contabilidade. Consta que o professor Denis Arrivaio dava cursos de química, física, astronomia, gramática, aritmética e assim por diante. Era muito bem considerado nos salões parisienses e era chamado de o homem que possuía o bom senso. Aliás, depois ele vai ser chamado de o bom senso reencarnado. E em 1855, ele teve contato com os fenômenos mediúnicos, passa então a pesquisá-los e, travando seus diálogos magistrais com os espíritos, ele então vai lançar o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, e então temos a partir daí o Espiritismo, e o professor Denis Arrivaio cede o seu lugar para o Allan Kardec. Mas enquanto educador, e ele nos deixou 22 obras didáticas e pedagógicas, todas devidamente registradas na Biblioteca Nacional da França, várias delas no campo da aritmética e da gramática francesa, adotadas pelas escolas francesas de então, ele proclamava os seguintes princípios para a educação. Vamos então a eles, acompanhe aí na tela. Primeiro, cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que a cercam. Segundo, cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. Terceiro, proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Quarto, evitar toda atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo o que faz. Quinto, conduzi-lo a apalpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. E sexto, só confiar à memória aquilo que já tenha sido apreendido pela inteligência. Então, nesta videoaula, conhecemos um pouco de Pestalozzi e também de Denis Arrivaio. E você pode agora comparar os princípios educacionais de Pestalozzi com os princípios educacionais de Arrivaio.
são muito profundos, merecem muita meditação e, claro, aplicação dentro do que estamos fazendo em relação à educação espírita, que é a educação do espírito. Se você quiser, então, conhecer mais sobre Pestalozzi e mais também sobre o professor Denizar Rivaio, veja na bibliografia do nosso curso. E por falar nela, vamos deixar aí parte dessa bibliografia para você neste final. Espero que você tenha gostado. Nós vamos voltar a falar de Pestalozzi, vamos voltar a falar do Denizar Rivaio ao longo aqui do nosso curso. Grande abraço a você, que a paz do nosso Mestre Jesus a todos nos envolva e até a próxima videoaula.